Ano novo, vida nova. Eu sei que estudar está nas suas promessas de Réveillon, mas aí o ano começou e você pensou, e se deixar para depois do carnaval? E a concorrência? Será que vai esperar os bloquinhos também? Vem cá que eu vou te ajudar a resolver esse problema. Eu sou a Mari, cirurgiã geral, residente de cirurgia plástica, fui aluna da mentoria durante os meus 2 anos de internato e também durante o meu R+, de cirurgia geral. E agora eu sou monitora e supervisora da mentoria. Eu sei que você deixou para estudar depois do carnaval, mas calma que eu vou te salvar. Vou até te dar o meu exemplo. Quando eu prestei prova para cirurgia geral, quando eu queria passar para R1, eu comecei a estudar desde janeiro, bonitinha. Mas, durante a residência de cirurgia geral, a gente sabe que o negócio fica um pouquinho mais complicado. Então, eu só comecei a estudar pro R+, da cirurgia plástica depois do carnaval. Claro que eu já tinha feito um pouco de estudos no meu R2, então eu só comecei a estudar de fato quando eu virei R3 com um cronograma mais estruturado e um planejamento mais avançado. Então vamos lá. Para começar, eu quero que você pense quantas semanas você tem disponíveis para os seus estudos. E aí entra um cálculo muito importante que eu gosto de fazer com todos os meus alunos. Você vai pensar o dia que você quer de fato começar os seus estudos, então selecione o dia D, o dia do início dos estudos, e você vai pensar quando você quer terminar o material teórico. O meu conselho é, esse dia tem que ser pelo menos uns 20 dias antes da sua primeira prova. Como a primeira prova geralmente é o ENAMED, que acontece lá pelo dia 19 ou 20 de outubro, eu aconselho os meus alunos a terminarem o conteúdo teórico no máximo até final de setembro. Beleza, eu vou facilitar a sua vida, então você vai colocar no ChatGPT assim, chat, calcule para mim quantas semanas temos do dia tal até o final de setembro. E o chat vai te dar esse cálculo prontinho. Supondo que sejam 30 semanas, 32 semanas, você vai ter esse número. E a partir daí, você vai pegar quantas aulas tem no seu cursinho, qual é o seu material teórico e vai dividir essas aulas pelo número de semanas que você tem disponível. Assim, você tem um cálculo exato de quantas aulas você precisa assistir por semana para terminar o conteúdo teórico a tempo. Assim, a gente já tem meio caminho andado, porque você já sabe exatamente quantas aulas assistir por semana até tal data, para terminar o conteúdo teórico e depois ficar mais tranquilo só revisando para sua prova. Vamos a alguns exemplos para vocês entenderem. Para um aluno que começou os estudos lá em janeiro, lá pelo dia 12 ou dia 5, tinham mais ou menos 37 a 38 semanas até o final de setembro. Se você vai começar em março, as suas semanas já vão diminuir um pouco, o que significa que você talvez tenha que aumentar a quantidade de conteúdo teórico que você vai assistir por semana. Beleza, o que não pode acontecer? Você não pode focar em só desatrasar aulas e também não pode focar em só fazer questões ou só fazer prova na íntegra. Os estudos, eles são um conjunto. Um não sobrevive sem o outro. A gente precisa de todas as estratégias reunidas para fazer uma boa preparação. Se você ficar vendo só aula teórica sem revisar, o que vai acontecer é que você não vai lembrar de nada. Então, a gente vai distribuir os estudos. O que eu gosto de fazer com os meus alunos? Montar uma semana modelo. O primeiro passo da semana modelo a gente já fez. Você foi lá e calculou quantas aulas você precisa assistir por semana. Vamos supor que você chegou em um cálculo de 4 aulas por semana. Pela nossa metodologia, a cada aula que a gente faz, 24 a 48 horas depois, você vai fazer 30 a 60 questões que a gente chama de revisão de primeiro contato. Ou seja, a sua semana modelo já está quase estruturada. Então você tem 4 aulas por semana e 4 revisões de primeiro contato. Aí, a partir de um determinado momento do ano, você também vai incluir as provas na íntegra. Mas, se você já está começando meio atrasado ali em março, vamos dar uma puxadinha primeiro nas aulas e nas revisões e vamos deixar para incluir as provas uns 2 meses depois desse início, para dar um tempo de você se reestruturar e depois as provas vêm com tudo, porque treinar com prova na íntegra é extremamente necessário. Então, voltando para nossa semana modelo, temos 4 aulas por semana e 4 revisões de primeiro contato. E aí é o momento que você vai escolher quais são os dias que você vai preferir fazer essas atividades. Por exemplo, segunda, terça e quarta, segunda, terça, quarta e quinta. Quais são os dias que você prefere assistir aula? Lembrando que assistir a aula em um dia, no dia seguinte, eu vou fazer a revisão de primeiro contato desse tema. E aí a gente entra em outro tópico importante. Como que é feita essa revisão de primeiro contato? A revisão de primeiro contato, ela é sempre da mesma forma e as outras revisões também. Eu gosto sempre de explicar para os meus alunos. Eu não gosto de diferenciar revisões. Então, independente de ser o primeiro contato ou de ser um tema que você está revisando, que você viu lá para trás, você vai fazer da mesma forma. Promete para mim que você não vai ver nenhum conteúdo teórico antes de fazer as questões. Então, se eu vi a aula ontem, hoje eu vou fazer direto às questões.
sem ler nada teórico antes. Se eu vi esse conteúdo há um mês atrás, igual, eu vou fazer primeiro as questões e depois eu vou para a teoria. Fiz as 30 questões, corrigir, e aí no momento da correção, a gente tem duas opções. Ou você vai fazer a questão e corrigir no mesmo momento, ou você vai fazer o bloco inteiro e depois corrigir no final. Eu fiz de duas formas diferentes durante a minha preparação. Quando eu prestei prova de R1, eu preferia fazer a questão e já corrigir no mesmo momento. Já quando eu prestei prova pro R+, eu preferia fazer o bloco inteiro e corrigir no final. Por quê? Vocês podem estar se perguntando, mas Mari, se eu fizer a questão e já corrigir no mesmo momento, será que isso não vai interferir na minha revisão? E o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: pode ser que uma questão acabe interferindo um pouco na outra, mas é pior se vocês fizerem o bloco inteiro e ficarem com preguiça de corrigir no final. Então o que mais me interessa é que vocês façam uma boa correção. Beleza, fizeram uma boa correção, tranquilo. Agora vem um ponto-chave. Acabou a revisão por aí? Nada disso. Agora é o momento que vocês vão voltar para o material teórico de vocês. Material esse que provavelmente vocês construíram ao longo da aula, ou seja, assisti a aula, fiz um resumo no meu computador, no meu iPad, onde vocês preferirem. Só não a mão, pelo amor de Deus, vamos abandonar os resumos da mão. E aí vocês vão ter esse material já construído para as próximas revisões. Mas esse material, ele não é fixo. Eu quero que vocês vão acrescentando e melhorando ele a cada revisão que vocês fizerem. Então vamos recapitular. 30 questões, fiz as questões e corrigi. Pós-correção, volto para o meu material teórico para garantir que tudo que cai naquele tema foi abordado naquela revisão e também para me ajudar a construir uma linha de raciocínio. Porque afinal, quando eu faço as questões, elas não vêm em uma ordem que faça muito sentido. Você não vai encontrar um bloco de questões que venha certinho separado. Introdução, epidemiologia, diagnóstico, tratamento. Na verdade, vem tudo bagunçado. Então isso também dificulta um pouco a memorização. Por isso mesmo que no final de toda essa revisão, eu vou voltar no meu material teórico, construir essa linha de raciocínio e ter certeza de que tudo que cai naquele tema foi abordado naquela revisão. Vamos para um exemplo prático que eu gosto muito de dar para os meus alunos. Se você está estudando apendicite aguda, apendicite vocês sabem que tem vários epônimos, então a gente tem sinal de Bloomberg, sinal de Dunphy, sinal de Hofsing. Pode ser que nem todos esses caiam naquelas 30 questões que vocês estão fazendo, mas qualquer um pode cair no dia da sua prova. Então, se eu só fizer as questões e não voltar no meu material teórico depois, pode ser que eu perca coisas importantíssimas. Por isso que eu tenho que ver o material teórico em todas as revisões. Ah, mas eu só vou ver se eu tiver um percentual de acerto pior e não sei o que. Não, eu prefiro que você veja em todas as revisões. Criem o hábito de, desde o início do ano, seguirem dessa forma. Vai ser o mantra. Assisti a aula, 24 a 48 horas depois, fiz 30 a 60 questões, corrigi as questões e vi o material teórico. Essa é a sequência que vai ser seguida ao longo de todo o ano. É uma das coisas que mais ajuda a aumentar o percentual de acerto. Quando alguém vem me falar que não consegue subir o percentual de acerto, a minha primeira pergunta é: você está revisando teoria depois das questões? E a resposta, na maioria das vezes, é não. Então, vocês precisam fazer essa revisão para que tudo fique consolidado. A nossa plataforma de métricas, ela vai organizar essas revisões para você. Então, se você for bem na revisão, a plataforma joga essa revisão mais lá pra frente, e se você não for tão bem, ela fica mais próxima. Afinal, você precisa revisar mais aquilo que precisa mais, aquilo que não está tão bem. Então, a gente já tem um plano claro. Você vai começar depois do carnaval, tranquilo, já estamos acordados com isso, mas a partir daí, agora tudo vai ser metrificado e organizado. Então, você precisa saber quantas aulas assistir por semana, essas aulas geram revisões de primeiro contato, as provas na íntegra a gente vai introduzindo aos poucos, sendo que na mentoria a gente tem metas claras em cada momento do ano, a cada mês do ano, na nossa mentoria magna, a gente passa a estratégia do mês, quantas provas, quantas questões, quantas horas de estudos vocês precisam fazer. E aí as revisões a mais, além das revisões de primeiro contato, elas vão ser organizadas pela nossa plataforma. Então você não precisa se preocupar em quando vou revisar tal coisa. De acordo com o percentual de acerto que você teve na sua revisão de primeiro contato, elas já ficam automaticamente organizadas. Então não tem desculpa para você pensar: ai, agora já passou o carnaval, será que ainda dá tempo? Eu não sei se vou conseguir passar. Se você quiser, dá certo. Eu sempre gosto de falar para os meus alunos uma outra frase que é do Mário Sérgio Cortella, que fala assim: faça o teu melhor enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Se é esse o cenário atual que a gente tem, a gente vai trabalhar em cima desse cenário. Atrasamos 3 semanas, 2 semanas, 4 semanas, tudo certo. O que não dá é desistir agora. A gente tem que olhar para a situação, analisar e montar um plano de recuperação. Com esse plano claro, é só você seguir exatamente o que eu falei na grande maioria dos dias.
Mari, tive um imprevisto, precisei reagendar alguma aula, precisei reagendar alguma outra revisão? Tranquilo, sem BO, é só reagendar. Não fiz em uma semana, já reagendo para outra. Mas o mais importante é que a partir de agora vocês mantenham a constância e a organização nos estudos, porque essa é a chave do sucesso. Se você ainda ficou com dúvidas e tem muito conteúdo atrasado, fica ligado que é exatamente sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo.